na verdade, todo cristão sincero, sabe, ele vai fazer. Por que é que eu estou tentando fazer o certo e as coisas ficam cada vez mais difíceis? Porque servir a Deus, amar o próximo, falar a verdade, viver com integridade parece com frequência despertar não elogios, mas resistência. Porque o caminho, sabe, da piedade não é mais fácil do que o caminho do pecado. A resposta está em um versículo que o apóstolo Paulo ele escreveu no final da sua vida, sabe? Quando ele estava preso lá em Roma e aguardando a sua morte, e ele escreve, segundo Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 12, dizendo assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O apóstolo, ele pronuncia uma das declarações mais corajosas e menos populares de toda a Bíblia. Todos aqueles, todos, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, vão padecer, vão ser perseguidos, sabe? Vão padecer perseguições. Entenda, irmão, isso aqui não é uma possibilidade, não é uma exceção, sabe? É uma certeza. É uma certeza garantida para todos, sem distinção. Paulo, ele não escreveu isso como se fosse um pessimista, sabe? Nem como alguém amargo pelo sofrimento. Ele escreveu isso como um homem que conhecia o evangelho em toda a sua profundidade, inclusive nas suas implicações mais difíceis. E antes de nós lermos esse versículo com medo ou com desânimo, sabe? A gente precisa entender o que ele realmente quer dizer, porque ele é verdadeiro e o que Deus ele quer fazer, sabe, através dessa realidade em nossas vidas. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmão, é que o mundo que nós temos e o mundo que Deus propõe são dois mundos diferentes, sabe? Para a gente entender por que a vida piedosa ela gera essa perseguição, a gente precisa entender primeiro a natureza do conflito que existe entre o reino de Deus e os valores do mundo, sabe? João, na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 5, versículo de número 19, ele vai declarar assim com uma clareza muito grande, dizendo assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já está sob domínio do maligno. Isso significa, irmãos, que existe uma estrutura, sabe, de valores, uma estrutura de prioridades, de comportamentos que governa mentalmente e faz parte, da verdade, da mentalidade, sabe, do mundo a parte de Deus. Esse mundo é que não é o mundo que Deus propõe. Paulo chama isso de o curso deste mundo, lá em Efésios capítulo 2 e versículo 2, e a sabedoria desse século também, em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 6. Essa é a forma, irmão, de viver que coloca o ego, sabe, no centro, que valoriza o poder, que valoriza a aparência, que valoriza a conveniência, que valoriza a aprovação dos outros acima de qualquer coisa. Mas o cristão que vive verdadeiramente em Cristo, ele é chamado, irmão, a romper com essa lógica, sabe? Paulo, ele instrui no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, dizendo assim: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, sabe, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega aqui para conformar, irmão, é sistematizo, né, que significa moldar-se ao esquema de algo. Paulo está dizendo aqui, irmão, não tome a forma que o mundo quer te dar. Na prática, significa nadar contra a corrente todos os dias, todos os momentos, todas as situações. Significa dizer não quando o grupo diz sim. Significa, irmão, ser honesto quando a mentira seria mais vantajosa. Significa perdoar quando a raiva seria mais compreendida. Significa colocar, sabe, o próximo à frente do próprio interesse quando o egoísmo seria culturalmente aceito e mais lógico até. E toda vez que o crente faz isso, irmão, ele expõe. Sem querer, sabe? Às vezes, apenas pela sua presença, ele expõe que existe uma forma diferente de viver. E essa exposição, irmão, eu preciso te dizer, incomoda, porque a luz revela exatamente o que a escuridão preferiria esconder. Jesus, ele disse lá em João, capítulo 13, versículo 20, o evangelho: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam expostas. A perseguição, irmão, aqui então, ela não começa com o ódio declarado, ela começa com o desconforto, depois ela vem ou parte para a crítica, depois vem a parte da rejeição e, em alguns casos, parte para uma hostilidade totalmente aberta. Mas a raiz, irmãos, a raiz mesmo, sempre vem da luz da vida piedosa que vai perturbando, sabe, quem está acomodado na escuridão. Mas aí a gente tem, irmãos, o exemplo de Cristo, sabe, e a lógica do discipulado, como a gente vê. O crente não é maior do que o seu mestre. Essa é a afirmação que Jesus mesmo fez, e ela carrega um peso enorme. Lá em João capítulo 15, versículo 18 e 20,
Ele diz assim, olha, se o mundo vos odeia, saiba que antes de vocês a mim me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como seus. Mas porque vocês não são do mundo, eu vos escolhi do mundo, sabe? Para que, ou por isso o mundo os odeia. Lembre-se do que lhes disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perceba, irmão. Jesus está dizendo, olha, se me perseguiram, eles vão perseguir você também. Entenda uma coisa, irmão. Há uma lógica aqui que é inevitável, sabe? Cristo viveu a forma mais perfeita de piedade que o mundo jamais viu. E mesmo assim o mundo o crucificou. Ele era manso, ele era misericordioso, ele era cheio de graça, ele era cheio de verdade, conforme João capítulo 1, versículo 14. E exatamente por isso ele foi rejeitado. O profeta Isaías, séculos antes, já havia profetizado em Isaías 53, versículo 3, que ele era desprezado, ele era rejeitado pelos homens, ele era homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Sabe o que é que significa, irmão? Que a perseguição que o crente enfrenta não é acidental. Ela é a participação, sabe, no sofrimento de Cristo. Paulo, ele vai muito mais longe nessa ideia quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 29, e ele diz algo que é surpreendente. Ele diz assim, olha, a vocês foi concedida a graça de sofrerem por Cristo e não somente crerem nele. Irmão, o sofrimento por causa de Cristo é chamado de graça. E graça aqui, o sentido dessa palavra aqui, ou a palavra que é usada para graça aqui, é o mesmo termo usado para a graça da salvação. Paulo não está romantizando a dor, irmão, mas ele está dizendo, olha, existe algo dado por Deus nesse sofrimento, uma participação, uma identificação com Cristo que não seria possível de outra forma. Pedro, o apóstolo, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 13 e 14, e ele está escrevendo aqui para cristãos que estavam sendo perseguidos ali na região da Ásia Menor, e ele diz algo que é surpreendente no capítulo 4, versículo 13 e 14. Alegrem-se, diz a palavra de Deus, na medida em que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem com grande júbilo. Se forem insultados por causa do nome de Cristo, serão abençoados, pois o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês. Irmão, o sofrimento piedoso não é sinal de abandono divino, sabe? Na verdade, é um sinal da presença do Espírito Santo. É um sinal de que você está no caminho certo. É um sinal de que o mesmo caminho que Cristo percorreu, que os apóstolos percorreram, que os mártires percorreram ao longo dos séculos, você está percorrendo. Mas o que é que significa viver piedosamente, de fato mesmo? Porque o versículo fala isso, né? E também todos aqueles que piamente querem viver em Cristo. Então, a gente precisa entender aqui, com cuidado, o que Paulo quer dizer como viver piedosamente ou piamente em Cristo Jesus, porque há um erro muito comum aqui, irmãos, em confundir pietismo religioso com piedade bíblica. A piedade religiosa é aquela que fica restrita no âmbito da religião, sabe? É aquela pessoa que vai à igreja, que faz as orações corretas, que conhece os versículos de cor, que cumpre aquela ritualística, mas que não altera de forma real seus relacionamentos, que o seu caráter não é alterado, que as suas escolhas do dia a dia permanecem as mesmas. Essa piedade, Jesus condenou, irmão. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, citando Isaías, ele diz assim, olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas a piedade bíblica, irmão, por outro lado, é uma palavra rica, sabe? Porque aqui do grego essa piedade é eusébia, que significa a reverência a Deus que se expande para todo o modo de vida. É viver com Deus, sabe? Como se ele fosse o centro real de tudo, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, do uso do nosso tempo, do uso do nosso dinheiro, das palavras, dos conflitos, de tudo. É o que Paulo vai chamar de ter a vida de Cristo manifestada na carne mortal, quando ele escreve lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. E essa piedade é a piedade encarnada, sabe? Ela é extremamente necessária e ela é visível. Ela aparece, sabe? Ela não consegue se esconder porque ela se manifesta com atitudes que são concretas, que diferem do padrão cultural ao redor. Pense nas situações práticas. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando todos enxergam nos resultados, ou quando todos, na verdade, exageram, sabe, esses resultados para poder impressionar o superior, o chefe, o crente piedoso, ele diz a verdade e isso vai gerar uma estranheza.
nas relações sociais, por exemplo, quando o grupo ele escolhe a fofoca, a maledicência como se fosse um entretenimento, o crente piedoso ele recusa, e isso vai gerar uma exclusão de maneira simples, direta. No ambiente político, no ambiente cultural, quando a pressão é para abraçar as posições que contradizem, sabe, a ética bíblica, o crente piedoso se mantém firme. E isso vai gerar uma oposição. Paulo havia dito lá na segunda carta de Timóteo, capítulo número 3, no versículo 5, ele diz assim, olha, tem pessoas que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. A diferença, irmão, é exatamente essa. A piedade real, ela tem poder. Ela tem poder para mudar comportamento, sabe? Ela tem poder para resistir às pressões culturais. Ela tem poder para fazer o que é certo quando é caro fazer o que é certo. E é exatamente esse poder que provoca uma reação, irmão. E a gente pode ver essa reação contrária ou de encontro ao cristão piedoso de várias formas de perseguição, sabe? Quando se fala em perseguição, por exemplo, a mente ela vai imediatamente para imagens de mártires sendo executados, cristãos lançados aos leões, igrejas incendiadas. E é óbvio, irmão, isso sim é uma realidade que existe hoje em algumas partes do mundo. Mas há países onde ser cristão custa a vida. Isso é fato, a gente não pode negar isso. Mas há formas de perseguição que atingem a maioria dos crentes em contextos de relativa liberdade religiosa, sabe? E que muitas vezes não são reconhecidas como se fosse, de fato, uma perseguição. Jesus, no Sermão da Montanha, ele listou algumas formas de perseguições que são precisamente as mais comuns. Ele vai dizer lá em Mateus, capítulo número 5, versículo 11 e 12, bem-aventurado vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentirem todo tipo de coisa má contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. O insulto, irmão, a mentira, a calúnia, essas são formas de perseguições que não deixam marcas físicas, mas corroem, sabe, por dentro. Quando um crente ele é ridicularizado por não beber numa festa da empresa, quando ele é chamado de antiquado por defender a ética bíblica no casamento, quando ele perde promoções por recusar-se participar de esquemas que são desonestos, fraudulentos, quando ele é excluído, sabe, de grupos sociais, nós vemos, amados irmãos, exatamente esse tipo de perseguição. Há perseguições também dentro da família. Jesus disse algo perturbador, irmãos, em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Não pensem, disse Jesus, que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim colocar o homem contra o seu pai, o filho contra a sua mãe. Os inimigos de uma pessoa serão os membros da sua própria família. O contexto aqui, irmão, não é violência, sabe? Mas é divisão de lealdade, sabe? Quando um jovem se converte numa família que não é cristã, frequentemente ele vai passar por pressões, ele vai passar por ridicularização, ele vai passar por isolamento e até por rejeição. Quando um cristão se recusa a participar de desonestidades na família, ele pode ser chamado de orgulhoso, de fanático. Isso é perseguição e Cristo já avisou que essa perseguição ela viria, irmão. Reconhecer essas formas cotidianas aqui de oposição é importante por duas razões. Primeiro, para que o crente ele não se surpreenda, nem interprete isso como se fosse um sinal de que errou alguma coisa, não. E segundo, porque é para que não busque, sabe, evitar esse desconforto à custa da fidelidade do evangelho. Existe um perigo sério, irmão, quando a gente lê esse versículo aqui. É o perigo de uma fé sem conflitos. Porque quando a gente começa refletir sobre isso, irmãos, a gente chega em uma das implicações mais desafiadoras desse versículo 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Se todos os que vivem piedosamente, eles serão perseguidos, com certeza, assim, de um futuro indicativo. Então, o que quer dizer do crente que nunca enfrenta nenhum tipo de forma de oposição? O crente que é amado por todos, que nunca gera desconforto em ninguém, que navega, sabe, nesse mundo sem nenhuma fricção, que ele vai e nada lhe impede. Paulo ele responde indiretamente isso aos Gálatas, capítulo 4, versículo 29. E ele diz assim, na verdade ele compara, sabe, Ismael ao Isaac, o filho da carne perseguindo o filho da promessa. E ele conclui essa dinâmica, ou ele conclui que essa dinâmica ela é contínua, isso sempre vai acontecer. O filho do Espírito sempre irá provocar alguma reação no filho da carne. Quando nós lemos aqui os versículos 12 e 13 de
2 Timóteo, capítulo 3, ele diz no versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ele coloca aqui um paralelo de duas realidades, irmãos. Os piedosos vão ser perseguidos e os ímpios vão de mal a pior. O ponto aqui, irmão, é que a vida piedosa e a cultura do mal, elas sempre produzem tensão, sabe? A gente sempre vai ver essa tensão aqui. Mas se nós observarmos aqui, irmão, se não há uma tensão, pode ser um sinal de uma das duas coisas. Ou o contexto em que você está vivendo é verdadeiramente impregnado de graça, sabe? E de abertura ao evangelho, algo que é raro nos dias de hoje, ou de fato a luz foi abafada. Jesus ele avisou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como será salgado novamente? Não prestará para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo e não se esconde uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo da vasilha, mas no candeeiro, e ilumina todos os que estão na casa. Entenda, irmão. O sal que não salga perdeu a sua identidade essencial. A luz que não ilumina, ela está encoberta. E o evangelho que não gera tensão com o ambiente ao seu redor, ele pode estar sendo vivido de uma forma tão diluída que já não se distingue mais do mundo. Mas em João capítulo 4, versículo 4, a exortação aqui é: adúlteros, não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus, irmão. Isso não significa, obviamente, que o crente ele deve ser agressivo, indelicado, provocador. Não, muito pelo contrário. A piedade bíblica ela é marcada por mansidão, ela é marcada por humildade. Mas a mansidão não é a ausência de convicção, não, irmão. E humildade não é a ausência de caráter, não. A perseguição, ela não precisa ser buscada. Ela vem naturalmente quando a vida piedosa ela é vivida com integridade e com coragem. Mas então, irmão, se isso aqui é uma certeza, sabe? Se reconhecer que a perseguição ela é parte da vida cristã, não é o fim da conversa aqui, a gente precisa entender uma coisa. Se isso aqui é simplesmente o começo, sabe? Entender que aquele que vai andar piamente, ele vai padecer perseguição, a gente precisa entender uma coisa. Como perseverar? Paulo escreve aqui, amados irmãos, não para desanimar Timóteo, sabe? Na verdade, para preparar aquele jovem pastor. E ao longo de toda a carta ele aponta, sabe, os recursos que Deus ele provê para o crente, ou para que o crente suporte, sabe, essa perseguição que virá. Primeiro, a gente precisa ter uma certeza de uma recompensa que é eterna, sabe? No capítulo 4 dessa mesma carta, versículo de número 7 e 8, Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Observe, irmão, a perseverança de Paulo aqui estava ancorada em uma perspectiva não presente, mas numa perspectiva eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que nos há de ser revelada. Quando o sofrimento presente, irmão, ele é pesado na balança da eternidade, o peso da glória futura é incomparavelmente e infinitamente incomparável maior. Não minimiza a dor, sabe? Mas recontextualiza essa dor, irmão. Paulo está dizendo: olha, o que me está preparado é muito maior, é muito superior, a glória é muito maior. Segundo, a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele está conosco. Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixaria só no enfrentamento da oposição. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: olha, no mundo vocês terão tribulações, aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos 1, versículo 8, ele prometeu o Espírito Santo como poder, sabe, para serem testemunhas mesmo em contextos e ambientes hostis. Paulo, quando escreve a Timóteo sobre a timidez diante das pressões, ele aponta exatamente para isso, irmão. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, ele diz: olha,
Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Jesus. O Espírito Santo não apenas conforta, irmão, mas ele fortalece. Ele é o nosso paráclito, é aquele que vem ao lado para nos sustentar. E terceiro, irmão, o autor de Hebreus, quando ele está escrevendo para os cristãos que estão enfrentando perseguições, ele exorta no capítulo 10, versículo 24 e 25, dizendo assim: consideremos como estimular uns aos outros em amor e as boas obras, e não abandonemos a nossa própria reunião, como é costume de alguns. Antes, encorajemo-nos uns aos outros. A perseguição, irmão, ela tenta isolar, ela quer fazer o crente se sentir sozinho. Ela vem, e ela é permitido que ela venha exatamente para testar, sabe, a nossa fé e para nos isolar. Mas nós precisamos entender aqui, irmãos, que o crente que vive dessa forma, ele tem uma comunidade que o acolhe. Ele tem uma igreja que Deus definiu. A resposta de Deus aqui para essa perseguição é a igreja de Deus. É a igreja de Cristo na terra. É uma comunidade de pessoas que partilham a mesma fé, que partilham os mesmos desafios, que servem ao mesmo Deus. Nela o sofrimento ele é dividido, o ânimo ele é renovado. Há uma palavra, irmão, que resume muito bem aqui o que Paulo quer dizer em 2 Timóteo 3 e 12. A palavra aqui é vale a pena. Vale a pena, irmão. Não no sentido de que a dor, sabe, não dói, não é isso. Não no sentido de que a rejeição não machuca, também não é isso, irmão. No sentido de que existe algo maior do que o sofrimento presente, existe algo mais sólido do que a aprovação humana, existe algo mais duradouro do que o conforto deste mundo. Paulo, no fim da sua vida, ele não está arrependido, sabe, de ter vivido como ele viveu. Os apóstolos, eles foram chicoteados pelo sinédrio, eles saíram felizes, sabe, por terem sido dignos de desonra, dignos de sofrer essa perseguição pelo nome de Jesus. Está lá em Atos 5, 41. Os cristãos que foram dispersos, perseguidos em Jerusalém, eles iam por toda parte. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 4, e eles iam pregando a palavra de Deus. O sofrimento não destruiu o testemunho. Na verdade, esse sofrimento ele foi o canal pela qual a palavra do Senhor ela se multiplicou e o evangelho foi pregado. A perseguição, irmão, que vem por causa de uma vida piedosa, ela tem um poder que o conforto não tem. Ela revela a autenticidade da nossa fé, porque é fácil ser um cristão quando custa pouco, é fácil amar quando é conveniente, é fácil falar de Cristo quando todos estão de acordo, mas quando há um custo real, quando a piedade ela exige algo, é justamente ali que se descobre se a fé é genuína ou se é apenas cultural, se é apenas costume, sabe? Jesus declarou, irmão, em Mateus capítulo 10 e versículo 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas todo aquele que negar-me diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. A fé, irmão, que aguenta o custo, é justamente essa fé que confessa a Cristo diante dos homens. E não apenas, sabe, nos cultos, mas nos espaços onde isso custa algo. É a fé, sabe, que continua piedosa, mesmo quando a piedade, ela gera oposição. É a fé, sabe, que planta a semente mesmo quando o solo está seco, está árido. Então, o que a gente faz, irmãos, com 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 12? Não use esse versículo como um escudo para qualquer dificuldade, não. Não use para qualquer tribulação, porque nem toda tribulação é perseguição por causa de piedade, essa que é a verdade. Mas receba essa palavra, irmão, como uma preparação honesta da parte de Deus, como um caminho, sabe, que será difícil, mas você não estará sozinho e não vai ser em vão. Eu não sei se você hoje está enfrentando algum tipo de oposição por causa da sua fé. Eu não sei se você está enfrentando hoje rejeição, crítica, isolamento, pressão para abrir mão da sua convicção, mas saiba que você está em boa companhia, irmão. Você está no mesmo caminho que Abraão percorreu. Você está no mesmo caminho que Moisés percorreu, que os profetas percorreram, que os apóstolos percorreram e que o próprio Cristo percorreu. E você está caminhando para o mesmo lugar que eles chegaram, a presença de Deus. O apóstolo Paulo, na sua última carta,
preso, prestes a morrer, ele não pediu para que Timóteo buscasse uma fé mais fácil, mas ele pediu para que ele fosse fiel. Porque no fim não é o conforto que define o crente, na verdade é a fidelidade. E a fidelidade, mesmo quando custa, nunca é em vão, irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você já não nos segue ainda, nos siga nesse canal para receber mais vídeos como esse. Curta, compartilhe, comente. Mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra hoje. E que Deus te abençoe. Eu já te espero no próximo vídeo.